Oi, pessoal. Nessa semana, então, eu vou falar um pouco para vocês da escrita, né, desses últimos capítulos aí da monografia, né, ou do projeto que vocês vão escrever, para a gente finalizar essa parte da escrita mesmo, né? Então, a gente falou dos métodos de modo mais criterioso, né? Como que a gente faz o método de pesquisa mesmo na última semana. Nessa semana a gente vai começar a finalizar, na verdade, né? Essa parte das escritas, ok? Então, passando aqui para a apresentação, eu vou falar de materiais e métodos. Então, esse capítulo de materiais e métodos, né, que geralmente a gente fala, ele pode ser chamado, né, já como materiais e métodos de forma bem pragmática, né, padronizada aí, mas não é muito interessante, tá? Porque fica uma coisa muito generalista. Então, às vezes é interessante você dar um nome, ok? Então, pode ser proposta, né? E aí você coloca a proposta que você está fazendo, né? Então, a proposta de desenvolvimento de uma nova técnica ou proposta da comparação entre tal coisa, né? Às vezes é interessante você descrever um pouco melhor esse nome do capítulo, ou proposta da campanha experimental, ou proposta das simulações a serem realizadas, né? Então, dá um nome que não fica tão abstrato, né? Porque materiais e métodos pode ser qualquer coisa, né? Uma coisa muito geral. Já no caso, isso é a proposta, então seria no projeto, né? Já no caso da monografia mesmo, então seria o desenvolvimento de tal coisa que você realizou, né? Então lembra que você tem que prestar atenção nesse tempo verbal, certo? Então a proposta vai ser realizada, né? E o desenvolvimento já foi realizado, ok? Então quando você for escrever o seu TCC, lembrar que tem que estar no passado, ok? Então pode ter um nome bem específico, às vezes você dá um nome para essa técnica, né? Ou para algum protótipo que você construiu, dá um acrônimo, alguma coisa assim também pode, ok? Caso você tenha dado um nome para o seu trabalho. Então, além de especificar, né, o método de pesquisa que você está realizando, então é um estudo de caso, é uma comparação entre experimentos, né? Você vai fazer uma coisa mais descritiva, uma avaliação quantitativa. Tudo isso tem que estar, né, lá no seu capítulo, né, ou capítulos, né, no plural, pode ter mais de um, de desenvolvimento, né, dos métodos que você utilizou, ok? Então, algumas informações que são esperadas são detalhes da pesquisa, né, bem detalhado, a gente não precisa ficar limitado a uma quantidade de páginas aí. Então, é importante que você coloque todas as possibilidades aí, os detalhes que você fez, né? Então, o que você é, enxergou ali, que foi o método real que você fez, né, ponto a ponto, os detalhes exatos, né, para que você permita que as pessoas que forem ler o seu TCC reproduzam ela. Então, na proposta vão ser as possibilidades que você pode fazer, né? Claro que você não consegue prever exatamente o que pode acontecer, né? Mas você trazer propostas, né? Possibilidades do, das características que você vai utilizar no seu método, né? Então, qual material que você vai utilizar, né? Se você vai comprar alguma peça, você vai fazer uma simulação, você vai utilizar o MATLAB, você vai, né? Então, qual que é o método, qual que é o software que você vai utilizar e tudo isso de modo bem detalhado. Então, na monografia é importante que todos os detalhes sejam incluídos, né? Para que possam ser reproduzidos, ok? As etapas que foram realizadas para obter os resultados. Então, como que foi feito todos os experimentos que você realizou, né, para obter aqueles resultados? Porque não basta você falar que você construiu um setup ali, a simulação, né, qual que é o teste que você fez nessa simulação, né? Você está executando um determinado teste. Como que você obteve aqueles resultados? Você fez quantas variações dele, né? Como que se você gerou algum distúrbio, como que você gerou esse distúrbio? Né? Se é um experimento, quais são as condições do experimento que você está fazendo? Então, todas as etapas, ok? É claro que especificações técnicas dos equipamentos, né? Então você comprou um Arduino, você vai fazer numa placa mais
de aquisição um pouco mais robusta, você utilizou um computador, qual que é o tempo do seu computador, né? O tempo de processamento. Será que isso fez diferença para você no seu teste? Se fizer, né, você precisa colocar as especificações do seu computador que você utilizou, né, para fazer a simulação. Ferramentas, né, então algum software que você utilizou, frameworks, bibliotecas, né, já que se você programou alguma coisa, base de dados, se você pegou, né, dados de outros lugares, quais são os dados que você, de onde você pegou esses dados, né? Então, deixar isso bem detalhado para que seja possível conseguir também ter essas mesmas informações se alguém for reproduzir, ok? E, claro, né, o planejamento do método de pesquisa, é isso que eu falei, nesse caso entra na proposta, né, de modo mais claro, que é o planejamento, mas também ali quando você for escrever a monografia, numa parte inicial, toda aquela descrição do método de pesquisa, né, então, se vai ser uma comparação, se vai ser, qual é os dados que você pretende levantar, então todo esse planejamento ele tem que já aparecer logo no começo do capítulo, ok? Então, as informações sobre o método de pesquisa. Então, apresentar quais métodos serão utilizados, né? Se é um estudo de caso, se é uma comparação entre os experimentos controlados, né? Indicar como a amostra ou a carga de trabalho, os dados foram selecionados, por que você selecionou tais amostras, né? Como que foi feito esse levantamento e mostrar como os resultados foram ou serão analisados. Então, quais medidas estatísticas, qual critério que você está utilizando. Você vai utilizar, por exemplo, eficiência energética para dizer se aquele resultado é melhor ou pior. Você vai comparar com qual critério, você vai comparar com alguém da bibliografia, né, algum dado da bibliografia, ou você vai comparar com um teste padrão que você está fazendo com um outro método, né? Então, quais são os critérios que você está utilizando, ok? Se é um mecanismo, né? Então ele tem tantos elementos, quanto menos elementos melhor, ou quanto mais elementos maior, se o tamanho dele importa. Então colocar todos esses critérios. O peso, por exemplo, pode ser um critério. Então quais são os critérios que você está utilizando, né, para falar se uma coisa é melhor ou pior, ok? Ou se tem um funcionamento adequado ou não. Então, o meu critério de funcionamento adequado ele consegue executar tal funcionamento com 100% das vezes, né? Ou não, 95% das vezes, considerando tais falhas, né? Então, essas falhas são possíveis. Então, tem que deixar isso bem claro, né? Quando estiver fazendo tanto o planejamento, né? Da sua proposta, mas também na hora de fazer a monografia. Isso pode mudar, às vezes você executa alguns testes e você identifica mais falhas, né? Então aí você pode colocar que, olha, o funcionamento se deu, eu esperava isso, né, mas ele se deu dessa maneira. Então, para trabalhos futuros, né, que podem ser melhorados, você tem que resolver essas e essas falhas, ok? Também um resultado isso não é um problema, ok? Então, também é possível, né, apresentar um cronograma na proposta. Na verdade, é indicado, né, que você faça isso. Você construa uma tabela em que você vai relacionar os meses e apresentar uma ordem de execução das tarefas, ok? Então, as tarefas têm que estar colocadas ali de um modo ordenado. E algumas tarefas sempre devem aparecer, né? Então, tanto a revisão bibliográfica como a análise dos resultados e a atividade de documentação, ok? Então, a revisão bibliográfica, apesar de você fazer mais no começo, é interessante que você sempre revisite, ok? Então, a revisão bibliográfica ela vai quase até o final ali do seu trabalho, ok? Então, é interessante às vezes você colocar
ela ocorrendo o tempo todo até 1 mês, 2 meses antes de finalizar o seu trabalho, que é quando começa a atividade da documentação, né? Então, você já fez a revisão bibliográfica, você já estudou, né? Então, você vai começar a documentar e a partir dessa revisão, você vai documentar, ok? Então, aqui é a escrita do seu da sua monografia mesmo, do TCC, né? É lógico que a análise de resultados ela tem que acontecer em algum momento, não tem como você deixar de analisar o que você obteve, então, lógico que ali vai também caber. Então, há outras etapas, né? Então, construção de tal protótipo, ou criação, ou a implementação do modelo no software tal, né? Então, algumas dessas aí vai depender do trabalho que você está executando. Beleza? Então, da escrita de métodos, é bem isso, né? É interessante que você escolha o máximo de informação possível para colocar nesses capítulos, porque é de extrema importância, né, que tudo seja muito bem detalhado, né? Senão fica muito difícil até na hora da banca, né, as pessoas entenderem o que você fez, qual é a sua contribuição, né, qual foi o trabalho que você executou. É importante que esteja detalhado, né, mas também sem aquela complexidade no texto, né? Sempre tentar manter o texto mais simples possível. Não é colocar informação, não é deixar o texto robusto, né? Complexo. Às vezes o texto pode ser curto, mas a informação que está lá, né, ela seja adequada para o detalhamento necessário que você pretende para o seu TCC, beleza? Então vou passar um pouquinho agora para os resultados e logo a gente termina. Até mais.